boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual. E ela tá de volta, né? Hoje é dia da gente ficar mais bonita. A nossa consultora de beleza, Flávia Daut, vem dar mais dicas. Seja bem-vinda, Flávia. Qual é o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre corretivos. Então, tem corretivo também diferenciado, né? Tem. Tudo tem um truque especial, né? Às vezes a gente usa em casa e não consegue ficar igual aquela artista ou aquela pessoa que está lá na internet, né? Ou às vezes a gente passa e a maior reclamação que eu tenho é que às vezes o corretivo ou fica muito esbranquiçado. Sim. Já viu quando às vezes a gente vê uma foto e tá aquela fantasminha aqui, assim. Um panda ao contrário. Ou então quando craquela muito, principalmente quem tem aqui linha de expressão, ou que tem a pele mais madura, porque essa parte nossa, ela já é mais fininha, né? Então se a gente carrega muito ali, porque quem tem olheira vai ter que colocar o corretivo, a base, o iluminador, o pó. Então, se a gente não fizer a aplicação correta ou se a gente não acertar na cor, acaba ficando muito carregado. Aí a gente começa a ficar com aquela maquiagem carregada aqui do lado. Não é isso que a gente quer, verdade, né? Então, eu trouxe aqui alguns tipos de corretivo só pra gente poder ilustrar, porque a gente tem hoje no mercado. Essa paletinha aqui de corretivo, deixa eu mostrar. São essas paletinhas que a gente compra na internet, essas que vêm assim de longe, sabe? Mas elas são muito boas, elas são práticas, principalmente para quem usa mais no dia a dia em casa, não uma maquiagem profissional, né? Porque ela tem aí tanto os contornos como a parte dos corretivos. E por incrível que pareça, a parte dos corretivos são as coloridas. Olha só, gente. Porque a gente consegue trabalhar com os corretivos coloridos e a gente vai depois mostrar o porquê das cores, que é o que muita gente às vezes fica um pouco assustada, né? Quando a gente procura corretivo colorido lá na internet, às vezes a gente vê pessoas usando até batom, um batom vermelho para tirar. Então a gente vai mostrar depois na colorimetria ali na tela, por que o vermelho serve para tapar alguma coisa no nosso rosto. Então esse tipo de corretivo aí, ou corretivo em bastão, eles são mais densos. Então, as pessoas que têm muita linha de expressão aqui, ou quem já tem aí a pele mais madura, mais senhoria, não é indicado usar. Por quê? Porque ele vai acumular mais. Então, o ideal é a gente usar corretivos assim, que vem em tubinhos, que são corretivos líquidos. Os que a gente até costuma ver com normalmente mais facilidade, é o que a gente usa mais. Então, para quem tem a pele muito seca, o ideal é usar o corretivo líquido. Mas se você tem uma pele aí que não tem problema com linha de expressão, não é proibido o corretivo em bastão. Normalmente o corretivo em bastão ou esse corretivo em creme, ele tem uma cobertura mais pesada. Então, assim, a gente tem que tomar o cuidado para não acumular. Então, a aplicação a gente sempre faz com um pincelzinho assim. A gente já falou desse pincelzinho, que é aquele língua de gato, que ele é mais fininho e ele faz como se fosse uma linguinha mesmo, né? Por quê? Porque essa pontinha mais fininha dele consegue alcançar perto do olho, né? Bem abaixo, assim, bem rente dos cílios inferiores, perto desse buraquinho lacrimal que a gente tem aqui. Então, o ideal é a gente sempre aplicar com um pincelzinho. A gente no dia a dia, às vezes, acaba aplicando com o dedo. Mas se você for fazer uma maquiagem para foto, uma maquiagem que você quer ali que saia perfeita, quando a gente coloca com o dedo, a gente pode deixar a impressão da digital. E isso acaba depois, na hora que a gente vem com uma base ou com um pó, acaba deixando aquele acúmulo. Então, o ideal é a gente passar com um pincelzinho. Acho que a gente já tem as imagens e a gente vai mostrar as cores, porque muita gente não entende, né? Se a minha olheira é mais roxeada, por que eu tenho que usar? Que cor de corretivo que eu tenho que usar? Então, a gente tem lá, ó, por exemplo, olheiras e hematomas. Então, a gente tem os círculos ali identificando, ó, a cor do corretivo amarelo, mais a cor indesejada, porque quando a gente tem aquela olheira mais roxeada, né? O que acontece? Uma cor neutraliza a outra e a gente fica com uma cor neutra. Né? A gente colocou ali uma cor da pele. Mas aí vem a pergunta, e quem tem pele negra? Né? Então, na realidade, ele neutraliza. Então, ele vai fazer com que fique mais próximo da cor da sua pele. Então, quem tem, a gente fala muito do corretivo amarelo, mas serve mais para quem tem uma olheira ou às vezes quem está com algum machucado, serve para a pele também. Então, tendo qualquer mancha mais arroxeada, a gente vai escolher o corretivo amarelo. Aí tem uma próxima cor. Eu trouxe hoje as cores principais. Aí a gente tem ali, ó, a cor que é aquela amarelinha. O que seria essa cor amarelinha? Seria quando a pessoa tem sarda, aquelas sardas amarronzadas, ou quando a pessoa tem muita espinha, às vezes está na adolescência, está com aquelas espinhas que não tá vermelhinha, sabe? Que ainda tá amarelinha, a gente usa o corretivo lilás.
Porque, olha, que loucura. Então, o lilás, em junção com o amarelo, ou ali com aquelas sardas mais amarronzadas, ele vai neutralizar. É quase uma brincadeira de massinha, né? É verdade, de criança, né? Verdade. Juntando aquelas cores primárias. E esses corretivos, é interessante a gente saber, porque também acontece pro cabelo, né? Pra gente poder neutralizar um amarelado no cabelo, a gente usa um corretivo lilás. Então, vai tudo na mesma base. Aprendendo um, a gente aprende o outro. Sim. E tem mais duas cores ainda. Vamos lá ver. Eu acho que agora é o verde, olha lá, ó. Então, a cor indesejada é vermelha e o corretivo é o verde. É o que a gente tem aqui na paletinha, que eu te mostrei que é o corretivo. Tá vendo? Ele é até meio azulado, meio azul água, assim, mais ou menos. E muita gente não sabe como usar. E às vezes acaba usando um corretivo de outra cor. As manchinhas vermelhas a gente pode tirar para quem tem muita alergia. Aqui em volta do nariz, quando a pessoa está ali com uma crise de rinite. Então também serve, não é só no caso para olheira. Então, às vezes a pessoa tem aquela mancha avermelhadinha aqui em volta do nariz, porque de tanto esfregar. De tanto esfregar. Ou então para quem sofre com rosácea, que é aqui nas bochechas, às vezes não sabe o que usar. Aí quanto mais base e mais blush coloca, mais vermelho fica. Mais sobressai. Então a gente usa o corretivo verde. Não um verde estrondoso, né? Um esverdeadinho. E também pra espinha. Aquela espinha que já tá naquele estágio vermelho. Às vezes a gente vê aquelas maquiagens antes e depois na internet. É exatamente isso. Quando tá com aquele bem vermelhão, a gente usa o corretivo verdinho. Sim. E por último, que eu acho que é a última, é o corretivo vermelho. Que é o próximo, o corretivo vermelho. A próxima... Não, só tem essa. Não, mas não tem problema. O corretivo vermelho é até um círculo branco. E isso serve para quem tem aqueles... tem um nome, vitiligo. Então, para quem tem vitiligo, sofre muito. Porque se você colocar a base em cima do branco, ele não vai tapar. Sim. Ele vai ficar mais claro naquela cor. Sim. Então, é interessante, dá até para fazer o teste em casa, quem tem. Às vezes tem no braço, serve para fazer na pele também. Pode ser um batom vermelho ou o corretivo, já tem as marcas que tem. Você colocando o corretivo vermelho em cima de manchas mais claras ou manchas de vitiligo, ele tapa e ele neutraliza. É interessante, né? Loucura, porque o vermelho a gente acha que nunca vai servir para nada. E não é só o caso de vitiligo. Tem gente às vezes que tem umas manchinhas mais claras no rosto. Aí, lógico, você não precisa botar um vermelho tão forte, né? Mas você colocando, ele vai neutralizar. E a dúvida que todo mundo pergunta é se passa antes ou depois da base. Mas você vai me contar isso daqui a pouco, depois do intervalo, viu? Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos com uma cozinha deliciosa e, é claro, mais beleza para você.